No vídeo de hoje eu vou dar para vocês uma descrição de personalidade para uma pessoa que tem o Sol natal posicionado no zodíaco de Câncer pela astrologia helenística. Meu nome é Lucas, eu sou um astrólogo védico e um astrólogo helenístico profissional. Eu sou especializado em compatibilidade amorosa de mapa astral, que não tem nada a ver com sinastria, mas sim com o Ashtakuta Milan. Eu também sou profissionalizado em medicina do Ayurveda. Caso você deseje agendar comigo uma leitura de mapa astral, você pode me encontrar no e-mail joitishabrasil@gmail.com, que eu vou deixar aqui na caixa de informação do vídeo. Então é nesse endereço que você deve me procurar para adquirir os meus serviços. Então hoje eu vou dar uma descrição de personalidade para alguém que tem o Sol natal posicionado em Câncer. E o que significa o Sol? O Sol significa o nosso espírito. Enquanto a Lua rege a mente encarnada, o Sol rege o nosso espírito. Quando o Sol está posicionado em Câncer, isso significa que ao longo dessa encarnação, essa pessoa terá o seu espírito atuando de acordo com a ótica do zodíaco de Câncer. Para a aula de hoje, nós vamos utilizar o diagrama sul-indiano regular, que ele é utilizado na astrologia védica. Porém, a astrologia védica se encaixa melhor com a mentalidade do hinduísmo, do Oriente. E já a astrologia helenística se adapta ao pensamento do Ocidente, que é onde o Brasil se encontra. E o grifo do zodíaco de Câncer, ele é representado por o seio de Ártemis, que é exatamente o que esse grifo aqui representa. Ele é o seio de uma mulher, mais especificamente da Ártemis, que é um dos nomes da Lua. E o zodíaco de Câncer é regido pela Lua, que é um astro que representa as flutuações emocionais, as mudanças de fases. E a Lua vive para refletir tudo aquilo que ela entra em contato. É uma superfície muito clara, então ela reflete toda sorte de luz que ela toca. Então a Lua imprime esses atributos para o zodíaco de Câncer. E as iniciais do Sol são SO. Então, caso você tenha um Sol posicionado em Câncer, ele vai estar representado pelas iniciais dentro dessa caixinha aqui. E na astrologia helenística se utiliza o zodíaco sideral. Então, o Sol ingressa na constelação de Câncer no dia 20 de julho e se retira dessa constelação no dia 19 de agosto, anualmente. Então, se você não nasceu entre 20 de julho a 19 de agosto, você não é de fato considerado canceriano ou canceriana, ou mais especificamente, alguém com o Sol natal posicionado em Câncer pela astrologia helenística sideral. Essa descrição de personalidade para canceriano, ela é aplicável só e somente só para a astrologia helenística sideral. Essa descrição aqui, ela não serve para a astrologia tropical. Então, o Câncer é um zodíaco que rege os pomares e os jardins, porque
O nome original da lua na astrologia helenística é Hemera. Hemera é a personificação do dia e a personificação das nuvens. Hemera depois reencarna como Fibe, a Titânia de Fibe, que é um outro nome da lua. Fibe depois reencarna como Hera, então Hera é um outro nome da lua. E a Hera depois reencarna como Olímpia. Então a Olímpia é um outro nome da lua. No caso da Fibe, a Fibe é a avó de Ártemis. E Ártemis é um outro nome da lua. E Ártemis é reencarnação de Selene, que também é o outro nome da lua. Uau! Então na astrologia helenística nós temos vários nomes para se referir à lua, porque esse zodíaco ele tem relação com prosperidade, riqueza e substância através dos ventos, da umidade e da chuva, trazendo a revitalização das plantas, dos pomares e dos jardins. E quais são esses pomares e jardins? São mais especificamente os pomares e jardins de uma região chamada Fórum Boário, que atualmente a cidade de Roma, capital da Itália, está construída em cima do Fórum Boário, e também a cidade do Vaticano, que é também dentro da cidade de Roma. E o Vaticano é a sede da Igreja Católica Apostólica Romana. Porque é exatamente no Fórum Boário onde vai nascer a primeira encarnação da mônada, que é o Ser Supremo, que é Fanes. Sendo que Jesus Cristo é reencarnação de Fanes. Então é por isso que a sede da Igreja Católica Apostólica Romana está localizada no Vaticano, porque originalmente na mitologia grega é esse o lugar que é o Fórum Boário. E o Fanes, ele é um eunuco e ele escolhe como sendo o seu Erastes, ou mais especificamente a sua Cisígia, um homem chamado Éter, que ele também é chamado de Aquimon. Aquimon reencarna como Urano, Urano depois reencarna como Zeus. Então nós estamos falando de Zeus, que é nos protógonos, o nome protógono de Zeus é Éter ou Aquimon. E Zeus também vai reencarnar como Filipe, que é um outro nome de Zeus. Originalmente era Éter ou Aquimon. Ele é o primeiro Erastes de Fanes. E a Hemera é apaixonada pelo Éter, porque ele já tem um filho, mais especificamente uma filha chamada Thalassa, que é a personificação do mar Mediterrâneo. E o Fanes sabe que ele vai morrer de esparagmos, que é uma espécie de homofagos ou canibalização. Então Fanes vai ter o seu corpo canibalizado pelos protógonos do Fórum Boário. Antes disso, o Fanes pede para que os hecatônquiros amarrem os seus algozes no Cáucaso. Então é por isso que o zodíaco de Câncer rege ambientes de pomares, porque era no Fórum Boário onde Fanes gostava de comer as frutas dos pomares. Os pomares ficam cheios de frutas quando acontecem as chuvas. Assim como o Câncer rege jardins, porque era nos jardins do Fórum Boário em que Fanes gostava de pegar flores selvagens para decorar. Então, as pessoas com Sol em Câncer, elas são fascinadas por pomares, elas gostam de ir até colinas, até as montanhas, atrás de pomares para colher amoras, colher siriguela, colher groselha,
qualquer tipo de fruta selvagem. E as pessoas com Sol em Câncer, elas também gostam muito de jardins. Então, de ir até as colinas atrás de colher flores selvagens para decorar a casa. Ou, se ela pode pagar, as pessoas cancerianas, elas gostam de ter um jardim em casa e ter um pomar em casa. E mesmo quando elas moram em apartamento, é muito comum os cancerianos eles terem, mesmo dentro de um apartamento em cidade grande, um lugar para um jardim e para um pomar. E Câncer também rege ambientes povoados por lulas, por moluscos, por polvos ou octopus, que tem relação com a constelação da Hidra, que ela está catasterizada em Câncer. Mas originalmente quem são essas lulas aqui? Eles são os hecatônquiros. Os hecatônquiros, eles são gigantes que, embora eles sejam aberrantes, porque eles são gigantes que têm vários braços, parecendo literalmente uma lula ou um polvo, mas eles são de boa índole, eles gostam e obedecem às ordens de Fanes. Então Fanes, após ser canibalizado e morto, são os hecatônquiros quem vão aprisionar o Aion, o Notius Ictis e a Hemera no Cáucaso. Então o Câncer rege ambientes povoados por lulas, ou por moluscos, ou polvos. Então, é muito comum um canceriano ir até a praia, pode sofrer um acidente, ser atacado por uma raia venenosa, ou por um animal de vários tentáculos. Alguns cancerianos podem apreciar criar esses tipos de animais, como lulas, moluscos, em aquários, ou até mesmo apreciar consumir a carne de lulas e de moluscos. Câncer rege também ambientes de ostras, porque a Hemera, que é a personificação da lua, colhe as pérolas de dentro das ostras dessa região do Trígono Eridanus. O Eridanus é o rio do norte da Itália. E com as pérolas se faz joias. Então, as pessoas com o Sol em Câncer, elas são admiradoras de pérolas. Podem ser pérolas brancas ou pérolas negras. Elas podem usar colar de pérola muito requintado, ou elas podem usar até mesmo um terço, um rosário ou um japamala de pérolas. Na astrologia védica, o Sol posicionado em Câncer provoca mudita avastha, porque existe na Védica o sistema dos sentimentos da vergonha, ou também chamado de sistema de Laditade Avastha. E o primeiro sentimento do Sol posicionado em Câncer é o sentimento de lisonjeio, porque Câncer é regido pela Lua e o Sol gosta da Lua e a Lua gosta do Sol. Então, de todos os zodíacos aquáticos, o Câncer é o zodíaco aquático que o Sol mais gosta, porque aqui são águas que estão em estado líquido, são emoções que fluem. Essa é uma posição bastante egoísta para o Sol, porque erroneamente se pensa que o Sol em Leão é que é a posição egoísta, que o Sol é supostamente um astro egoísta, mas não. Na astrologia helenística, o ego é regido, na verdade, pela Lua, porque a Lua rege a mente encarnada e os sentimentos e os desejos do ego, da noção individualizada do eu, fazendo de Câncer um zodíaco bastante egoísta e autocentrado, e mesmo mais egoísta e autocentrado do que o zodíaco de Leão. Então essa é uma posição bastante egoísta para o Sol, em que essas pessoas elas colocam os sentimentos e as necessidades individuais delas acima dos sentimentos das outras pessoas.
O Câncer rege ambientes que são povoados por deusas. E quem são essas deusas? São mais especificamente as personificações da lua. Como, por exemplo, existe um palácio chamado Heraion, que é o palácio de Hemera e depois de Hera, que é construído numa região do sul da Itália chamada Foce del Sele, perto da cidade de Nápoles. É no Heraion onde é narrada a história sobre o Esparagmus, o Homofagos e a canibalização de Fanes. E futuramente se faz uma cópia do Heraion chamado Altar de Zeus, que fica originalmente em Pérgamo, na Anatólia, o que atualmente é a Turquia, mas a Alemanha comprou o Altar de Zeus, que atualmente se encontra em Berlim, no Museu de Pérgamo. Então, o Heraion e o Altar de Zeus são palácios onde são povoados pela rainha do Olimpo. E a rainha do Olimpo aqui é a Hemera, ou a Hera. Então, as pessoas com Sol em Câncer, elas são fascinadas por palácios e pela vida de monarcas. E mesmo que ela não seja um monarca, os cancerianos, eles apreciam o sucesso material para conseguir construir um pequeno palácio para eles. E lembre-se que os palácios da rainha, eles são ainda mais ricos e suntuosos e confortáveis do que os palácios habitados por reis, porque rei é um que está sempre na guerra, e a rainha, ela está em posição de conforto. E existe também uma cidade antiga na Itália chamada Posidônia, que atualmente ela se chama Pesto. Inclusive o molho pesto é inspirado no nome dessa cidade, Pesto, onde estão localizados vários templos dedicados à Hera. Inclusive são os templos helenísticos mais bem conservados ainda na atualidade. Ironicamente, os templos helenísticos mais bem conservados não estão na Grécia, eles estão, na verdade, na Itália. Então, o Câncer rege ambientes como câmaras onde rainhas dormem, que é a ideia da câmara ou do quarto localizado dentro do palácio onde a Hemera ou a Hera dorme. Então os cancerianos, eles são fascinados por conforto e proteção e fortaleza, porque esse é um zodíaco de água que ele preza muito pela privacidade e pelo ninho, pelo quarto. Então o canceriano, ele gosta de camas grandes e bem confortáveis, de um quarto com paredes em tons pastéis agradáveis ao olhar, de biombos, de lustres bem requintados, de cortinas bem requintadas, persianas. Ele gosta de ar-condicionado, de um ambiente climatizado, higiênico, cheiroso, que traga conforto físico e uma temperatura amena, agradável para o corpo físico. Então o canceriano, ele preza muito pelo conforto e pela segurança emocional, porque um quarto confortável, ele traz uma segurança emocional, um lugar que a pessoa possa se refugiar no momento de dor, um lugar onde ela possa ter uma proteção. E o Sol posicionado em Câncer provoca o que se chama em sânscrito de Swapita Avastha, que significa o quê? Significa sentimento de sonolento, fazendo dos cancerianos seres um pouco sonolento, porque esse é um zodíaco de água e o Sol é um astro muito quente e muita luz. Então quando coloca-se o Sol dentro de águas líquidas, os raios do Sol se tornam mais aparados, então esse Sol se expressa de maneira mais sonolenta.
fazendo dos cancerianos apreciadores de longas horas de sono, que essa é a vantagem de se ter uma cama queen size ou king size confortável, porque o canceriano pode ter longas horas de sono sem que ninguém incomode o seu sono. Depois que o Phanes é canibalizado, Phanes reencarna como sendo Zágrio, e Jesus Cristo é reencarnação de Zágrio. Zágrio é a segunda emanação da mônada do Ser Supremo. E o mesmo destino que Phanes teve de ser canibalizado pela primeira geração dos protógonos, o Zágrio tem o mesmo destino. Ele vai ser canibalizado pelos titãs, inclusive pela Phoebe, que é a reencarnação de Hemera, a titânide Phoebe. E exceto o Tel e a Teia, todos os titãs fazem o Esparagmos de Zágrio. A cópula entre Tel e Teia gera-se dentre os filhos a Selene. Selene é o nome astronômico da Lua na astrologia helenística. A Selene copula com um homem chamado Endimião, e dessa relação nasce o Narciso. Então, o zodíaco de Câncer ele tem muita relação com o Narciso. E o Narciso, na mitologia grega, ele é uma entidade muito mal compreendida, porque a psicanálise freudiana e a psicanálise junguiana ajudaram a destruir a mitologia grega, como basicamente todas as coisas que o Freud e o Jung fizeram. Então, o termo na psicanálise se chama de narcisismo. Nos tempos modernos, ele tem relação com essa entidade, o Narciso, o filho da Selene e o Endimião. Só que a versão deturpada dessa ideia é que o narcisista ele é um homossexual efeminado que não consegue se apaixonar. Então, até 1990, a homossexualidade era considerada uma doença mental. Então, muitas vezes, para depreciar a saúde mental de homossexual, se chamava o homossexual de narcisista, para dizer que ele é, além de homossexual, ele é um vaidoso que é apaixonado pela sua própria face no reflexo da água, que ele não consegue se apaixonar. Então, a ideia da psicanálise moderna de narcisismo é uma ideia deturpada e equivocada do mito grego, porque quando ainda existia Phanes, um dos que canibalizaram Phanes foi o Notius Ictus, que é o peixe austral. É o primeiro nome de Marte, a personificação do anticristo, do mal, das trevas. E o carneiro Pan, ele é reencarnação do Notius Ictus. E o Pan é apaixonado pelo Narciso. Só que o Narciso não fornece anti-eros a Pan. Então a Nêmesis transforma o Narciso numa flor de narciso. Mas a questão de o Narciso não aceitar fornecer anti-eros a Pan é porque Pan é a personificação do anticristo. E o Narciso é como se fosse um dublê de Phanes. O Narciso não é de fato reencarnação de Phanes, mas ele é como se fosse um dublê de Phanes, tão inteligente quanto. Então ele é um eunuco muito inteligente e ele sabe que o Pan é a personificação do mal e das trevas. E mesmo assim, mesmo o Pan sendo pirocudo, bem dotado, incomível e imbrochável, ainda assim o Narciso não aceitou relacionamento com o Pan. E o Narciso fez muito bem em ter feito isso, porque qualquer pessoa honesta não se relacionaria com a personificação do anticristo, as coisas relacionadas a Marte. E a Nêmesis transforma o Narciso numa flor de narciso. Então o zodíaco de Câncer ele rege jardins de narciso, por exemplo. Então, quando o canceriano vai até as colinas, as montanhas, ele vai atrás de narcisos, de colher narcisos para decorar a sua casa. E o
O Sparagmus de Zágrio, ele causa várias guerras na região do Trígono Eridanos. O Trígono é a Sicília, o sul da Itália, dentre eles a Tifanomaquia. E a Ártemis, a neta de Fibe, durante a Tifanomaquia, a Ártemis foge para o Egito, assim como outros deuses fogem também para o Egito, como o Dionísio, Hefesto, e a Ártemis se transforma numa gata, o Dionísio se transforma num carneiro e o Hefesto se transforma num búfalo para fugirem para o Egito até o fim da Tifanomaquia. É por isso que os totens de Hidra e Microskion são um par de gatos. Então as pessoas escorpianas, elas gostam, não escorpianas, as pessoas cancerianas, elas apreciam gatos, por exemplo, que são animais mais noturnos, notívagos. É um zodíaco bastante notívago. E outro que também fugiu para o Egito durante a Tifanomaquia foi o Poseidon e a sua companheira, a Anfitrite. Antes da guerra, o Poseidon e a Anfitrite tiveram várias ninfas. Só que as ninfas eram tão pequenas que elas não podiam ir para o Egito. Então, o Poseidon deixou as ninfas no Trígono Eridanos sob os cuidados de um caranguejo chamado Crios. Então é por isso que o zodíaco de Câncer ele é chamado na helenística de Carquinos. Carquinos significa caranguejo. Outro nome de Câncer é caranguejo. E é o Crios quem cuida das ninfas durante a Tifanomaquia. É por isso que o zodíaco de Câncer rege lugares povoados por crustáceos. Então a pessoa que é canceriana, ela pode ir até a praia e ser atacada por um crustáceo, por um caranguejo. Elas podem ser criadoras de caranguejos em aquários ou até mesmo serem apreciadoras de consumir a carne de caranguejo. Câncer também rege ambientes, como eu falei, povoados por lulas, porque durante a Tifanomaquia é uma lula vampira chamada Vamari que mata muitas das ninfas e enterra as ninfas na praia. É por isso que Câncer rege também praias, eles são fascinados por praias e o Crios descobre os assassinatos de Vamari e o Crios mata Vamari. Quando Poseidon e Anfitrite retornam do Egito após a guerra, Poseidon fica muito agradecido por esse caranguejo ter cuidado das ninfas. Então, os cancerianos eles são excelentes cuidadores de crianças pequenas e crianças frágeis, ou pessoas que estão em estado de fragilidade. Câncer é regido pela Lua, e um dos nomes da Lua é Ártemis, que é reencarnação de Selene. E a Ártemis é a rainha das Amazonas, que são mulheres celibatárias. Então, existem dois tipos de cancerianos. Alguns cancerianos que são preocupados em constituir família, mas existem outros cancerianos que são o extremo contrário. Eles podem optar pelo celibato, exatamente como Ártemis. Então, todas as virgens do séquito de Ártemis são as Amazonas, e elas também são celibatárias e vivem uma vida equestre. Dentre elas a Aura, a ninfa Aura, que é a ninfa do vento da brisa. E a Aura vai questionar a virgindade de Ártemis pelo fato de que as Amazonas prezam pela virgindade, então por não terem filhos, e por isso o peito de uma mulher virgem ele fica pequeno ao longo da vida. E já quando a mulher tem bebê, ela vai amamentar, então o peito dela vai ficar bem grandão. A Ártemis era virgem, mas a Aura questiona a virgindade de Ártemis, dizendo assim: você está com um peito muito grande, você não deve ser mais virgem. Como punição, o Dionísio, que é reencarnação de Zágrio e uma das emanações da mônada, sendo que Jesus Cristo é reencarnação de Dionísio, o Dionísio estupra a Aura
e desse estupro geram-se 2 gêmeos. Mas só que a Aura era uma amazona, ela não nasceu para ser mãe. Então a Aura oferece um dos gêmeos ainda recém-nascido para uma pantera canibalizar. A pantera se recusa e a Aura arremessa o bebê para o ar, para ele na queda. Ele cai no chão e tem um traumatismo craniano e a Aura se alimenta da carne do próprio bebê. Olha que loucura. E o outro bebê é o Iaco, que ele é salvo, e o Iaco, quem é o autor dos mistérios eleusinos, que tem a ver com Dionísio. O Dionísio também copula com Afrodite e gera Príapo, que é o homem do pênis gigante, e o Príapo também copia o exemplo de Dionísio e tenta estuprar 2 ninfas virgens, dentre elas a Lótis e a Héstia. Então, o que é peculiar sobre as mulheres de câncer, as mulheres que são cancerianas, se elas forem estupradas e engravidarem, elas podem querer matar a criança, porque elas podem enlouquecer. Então, a virgindade, a feminilidade para a canceriana, ela é como se fosse sagrada. Então, quando tem um homem que desrespeita o corpo dela, ela pode se tornar uma mulher violenta e selvagem, como é o caso de Aura. Ela não era assim, mas ela ficou assim como protesto pelo estupro. E uma outra coisa que Câncer deve aprender é a nunca matar. Nunca mate uma pessoa, principalmente um homossexual. Pelo seguinte, porque o Dionísio vai reencarnar como Ganimedes, de Troia. E o Ganimedes vai ser o Eromenos de Zeus. E a Hera, a personificação da lua, vai matar Ganimedes apunhalado no abdômen. Então a lua participou várias vezes do assassinato da Mônada em épocas diferentes. É por isso que quando a Hera reencarna como Olímpia, ela vai reencarnar como sendo a mãe de Alexandre da Macedônia. E o Alexandre é reencarnação de Ganimedes, de Troia. E Jesus Cristo é reencarnação de Alexandre da Macedônia. Então, a punição da lua foi o seguinte: ela matou um eunuco, que era o Eromenos do marido da lua, no caso o Zeus, e futuramente a própria lua, na encarnação de Olímpia, vai parir uma das emanações da Mônada, que é Alexandre da Macedônia. Então o que eu estou tentando dizer com isso é o seguinte: nunca assassine alguém, porque no futuro você vai ser a mãe daquela pessoa que em encarnações passadas você assassinou. Porque é uma compensação kármica. Aquilo que você mata ou agride, no futuro você vai ter que fazer o contrário. Você vai ter que preservar a vida daquela pessoa. Então a Hera queria sempre matar o Ganimedes, mas depois, quando reencarnou como Olímpia, foi a mãe de uma encarnação da Mônada. Então ela fazia o contrário, ela matava todo mundo que tentasse matar o Alexandre da Macedônia. E uma característica sobre Câncer é que, se você tiver o Sol posicionado nos 3 últimos graus de Carquinos, isso provoca afogamento, que é chamado no sânscrito védico de Gandanta, porque após a ninfa Aura matar o gêmeo recém-nascido, filho do Dionísio, ela se afoga num rio chamado Sangários, que fica na Anatólia, atualmente na Turquia, e depois Zeus a transforma numa fonte que abastece um poço. Então é por isso que Câncer rege fontes ou nascentes. Então o canceriano adora frequentar fontes e nascentes, e se ele tiver uma casa, com certeza ele vai pedir para furar um poço até a altura do lençol freático para colher água dessa nascente, dessa fonte. Então o canceriano adora beber água de poço, contanto que esteja potável. E o zodíaco de Câncer, ele provoca no Sol o que se chama no sânscrito védico de Trishita Avastha, que significa literalmente sedento.
Então, o canceriano ele está sempre sedento para beber água de poço. E existem duas constelações localizadas em Câncer e Leão que têm relação com as Amazonas. Porque existia uma Amazona chamada Calisto, que ela era do séquito de Ártemis, virgem igualmente como Ártemis. E o Zeus se apaixona perdidamente pela Calisto, que significa em grego a mais bela, e da cópula entre Zeus e Calisto gera-se Arcas. E para despistar o ciúme de Hera, o Zeus coloca a Atalanta recém-nascida para ser amamentada por Calisto e coloca o Arcas recém-nascido para ser amamentado por Maia, que é a mãe de Hermes. E quando o Arcas cresce, ele tenta caçar a própria mãe Calisto, pensando que Calisto é um urso, e Zeus transforma a Calisto na ursa maior, que é conhecida em grego como Megali Arctos, que está catasterizado em leão, e Zeus transforma o Arcas na constelação da ursa menor, que é conhecida em grego como Micra Arctos, que está catasterizada em Câncer. Então, os cancerianos, mais especificamente as mulheres cancerianas, elas têm uma forte relação com o seio, com o peito. É exatamente como o grifo de Câncer, porque o seio ele tem relação com a feminilidade, com a maternidade. Então, é muito comum os cancerianos, eles compartilharem bebês recém-nascidos para amamentar, por exemplo. O canceriano tem uma irmã que não pode amamentar a bebê recém-nascida, então ela pega a sobrinha para amamentar. Ou o contrário, a canceriana tem bebê recém-nascido, mas não pode amamentar por algum problema de saúde, e coloca uma outra mãe para amamentar. Compartilhamento de maternidade e compartilhamento de leite materno. Então, essa é a minha descrição de personalidade para alguém com Sol em Câncer. Elas são pessoas lisonjeadas, sonolentas e sedentas. E essa é uma posição que certamente traz o problema da traição. Como vocês podem ver, Zeus traía a Hera com uma série de mulheres, até mesmo com eunucos, isso provoca a fúria de Hera. E Hera também, em futuras encarnações, vai trair maridos para tentar ficar com Zeus. Então, a Lua ali tem esse problema. Quanto mais planetas você tiver localizado em Câncer, mais existem temas de traição e de adultério no horóscopo. Com isso, eu gostaria de fechar. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!